Olá, meu povo. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre o romantismo na literatura brasileira. No primeiro vídeo sobre o romantismo, né, nós apresentamos uma visão geral do romantismo no Brasil, com características, linguagem, né, e contexto histórico. Lembrando que o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, e o romantismo começa aqui em 1836 e vai até 1881. Então, veja só, se o país se torna independente em 1822, né, em 1836, dá o que, 14 anos depois, há um entusiasmo, né, há uma empolgação por essa independência. O povo brasileiro, que tinha uma autoestima comprometida, éramos uma colônia, né? E aí, em 1822, nos tornamos país, né? Vem a independência política em relação a Portugal. Então, assim, de várias maneiras, né, de várias formas, por vários caminhos, se procura construir uma identidade nacional, se apresentar uma identidade nacional. Tá? E, no caso aqui, nos interessa essa identidade nacional construída a partir da literatura. Tá? Há uma construção da identidade a partir de outras artes, né? Vamos lembrar que quando a família real vem para o Brasil em 1808, eles contratam uma missão francesa, né, de artistas. Eles querem que esses artistas franceses embelezem o país, eles querem dar uma turbinada, né, aqui no Brasil, ainda colônia, e contrata essa missão francesa. Então, assim, vários quadros que nós temos, várias telas expostas em nossos museus, são dessa fase, né, desses pintores franceses que vieram para cá. Então, acontece um fato muito interessante, né, no romantismo, porque o nosso modelo literário, artístico, era Portugal. Né? Com a independência, com o início do romantismo em 1836, nós iniciamos o que chamamos de Era Nacional da Literatura. Essa Era Nacional da Literatura, por razões óbvias, né? Porque a literatura é produzida a partir da independência do país. Tá? Mesmo os estilos anteriores, né? O quinhentismo, que não deu para chamar ainda de literatura brasileira, porque foi feita no Brasil, mas por portugueses. E aí, logo na sequência, o barroco, o arcadismo, essas literaturas são produzidas num país ainda colônia, quer dizer, não num país, né, num território ainda colônia. 1836, quando começa o romantismo, é então o nosso primeiro estilo de época que marca essa fase, ou essa era nacional da literatura. Bom, o modelo então agora é francês e não mais português. Cria-se, inclusive, o que poderíamos chamar de lusofobia, ou seja, o brasileiro ele passa a ter uma certa raiva, ou ódio, rancor, ranço, não sei, mas ele passa a desprezar tudo que vem de Portugal. Não interessa mais o que vem de Portugal. Né? É possível compreender isso, porque o Portugal nos colonizou. O processo de colonização foi um processo doloroso, longo, cruel. Né? Então, quando nos libertamos politicamente de Portugal, é super natural que não se queira nada mais vindo de lá. Portugal agora é o eixo. Né? Então, assim, não se quer relação mais com Portugal. Então, só que ao mesmo tempo que não se quer mais relação com Portugal, nós ainda não temos uma base, né, vamos chamar assim, uma base de sustentação artística ou literária. Nós não temos isso ainda, porque nós estamos muito atrelados à literatura e à arte portuguesa. Mas não queremos mais, porque agora somos um país independente de Portugal, não queremos mais papo com Portugal, não queremos nada que venha de lá. Só que como não temos uma independência nesse nível, nós importamos o modelo francês. Então agora o modelo é francês. Se você observar nessa missão francesa, né, que já estava presente no Brasil nessa etapa, vários artistas franceses, várias personalidades francesas são homenageadas com nomes de escolas públicas, de escolas municipais do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? É muito comum escolas municipais do Rio de Janeiro com nome francês.
por conta dessa presença, dessa missão francesa, dessa influência francesa aqui nas artes, na educação, em vários segmentos. Tá? A obra que inaugura o romantismo no Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Só tem um detalhe, a publicação inicial é feita na França, né, e não no Brasil. Depois que se a obra começa a circular por aqui, mas Suspiros Poéticos e Saudades foi publicado inicialmente na França, né, pelo seu autor Gonçalves de Magalhães. E cuidado para não confundir os Gonçalves, são dois Gonçalves nessa primeira geração do romantismo, né, que chamamos de geração nacionalista ou indianista. O Gonçalves de Magalhães é o Gonçalves que iniciou, né, que traz a obra inaugural do romantismo, né, como eu já citei, Suspiros Poéticos e Saudades. O Gonçalves Dias é o autor de Canção do Exílio, que é um poema assim, que marca, né, acho que é o poema principal dessa geração. O Gonçalves Dias está em Portugal quando escreve Canção do Exílio. Então, ele vai para Portugal estudar e ele se sente solitário por lá. E ele está com saudade do Brasil, então ele escreve Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, as nossas aves são melhores, tudo por aqui é mais bonito do que em Portugal. Né? Então, assim, o Gonçalves Dias, ele está fazendo, ao mesmo tempo que ele está fazendo um elogio ao Brasil, né, mas ele está desqualificando um pouquinho Portugal, porque, assim, ele está com saudade do país dele. Ok, beleza. Mas aí ele vai comparando a natureza, uma série de coisas daqui e de lá, né? E ele quer retornar para o seu território. Tá? Então nós temos nesse período a criação, né, de uma identidade nacional. Essa criação da identidade nacional ela é feita a partir do índio. Então o que é preciso? É preciso romantizar o índio. É preciso explicar nossas origens. Né? Observe, lembre aí que estamos fugindo de Portugal, ou seja, não queremos papo com Portugal. Então, se queremos criar uma identidade nacional, essa identidade não pode ser construída a partir da presença portuguesa. Essa identidade vai ser retomada a partir dos habitantes que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Daí essa geração indianista, nacionalista. Esse nacionalismo é um nacionalismo ufanista, é um nacionalismo exagerado. O Brasil não tem problemas, né? Você não vai encontrar na poesia da primeira geração nenhum problema no país. É como se não tivéssemos. E claro que tínhamos. As desigualdades eram absurdas. A questão da escravidão estava rolando ainda. O tráfico de escravos, né, estava começando a se cogitar a proibição do tráfico de escravos, mas a escravidão ela só vai terminar oficialmente lá em 1888. Né? Então, ou seja, nós tínhamos todos os problemas do mundo, mas ninguém queria falar disso. Não existe o escravo na primeira geração. Né? É o índio. E o índio ele é transformado em herói desse país ufanista, desse nacionalismo ufanista, desse país ideal, desse sonho de um país em que as nossas origens são perfeitas. Então o índio é transformado em herói. Até mesmo a antropofagia, né, praticada em algumas tribos indígenas, era preciso romantizá-la. Era preciso passar uma imagem de que a antropofagia, o canibalismo praticado por algumas tribos era bonito. E quem faz isso é o Gonçalves Dias, né, em seu poema Ijuca Pirama, porque o poema dele, né, que é um poema muito bonito, por sinal, né, eu recomendo a leitura. Nesse Ijuca Pirama, esse termo significa um homem marcado, não marcado, né, o Ijuca Pirama, é o cara assim, que vai morrer, ou melhor, aquele que vai morrer. Só que não é aquele que vai morrer, mas também no sentido que a expressão indígena traz de mais que isso, na verdade, aquele que é digno de morrer. Né? Então, aquele que é digno de morrer, o Ijuca Pirama,
Qual é a ideia que traz esse termo? A ideia de que o guerreiro indígena, né, vencedor, ele merece, ele é digno, né, se ele não vai se acovardar nunca. Então, ele vai encarar a batalha, mesmo que ele corra risco, mas ele vai correr esses riscos porque ele não vai se acovardar. E ele sabe também que o guerreiro vencedor, ele merece comer a carne, né, daquele, absorver os poderes daquele com quem guerreou. Então ele enfrentou um guerreiro muito valente de outra tribo. Então, esse Juca Pirama, o cabra, o índio que é digno de morrer, né, porque assim, ele vai enfrentar, ele não vai se acovardar. E o cara que morreu, né, o vencido, né, era uma batalha entre dois grandes guerreiros. O guerreiro vencedor, ele tem o direito, portanto, ele é digno de comer a carne desse que ele venceu. E esse comer a carne do vencido, ele não tem a ver com vingança, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com absorver a força daquele guerreiro. Porque aquele guerreiro lutou bravamente até a morte. O outro vai comer a carne dele para trazer para si esses poderes, essa força daquele guerreiro. Então, o vencedor pode. E aí, ou seja, qual é a ideia? Mostrar para os franceses, porque agora nós não queremos mais impressionar Portugal, queremos impressionar os franceses, a França. E aí a ideia do nosso ancestral indígena comendo gente, né, comendo o corpo do outro, não soava bem. Então foi preciso criar uma ideia bonita disso. E qual era o jeito de criar uma ideia bonita disso? Romantizando. Diz, olha, ele vai comer a carne do outro, mas ele não vai comer a carne do outro assim, não é bagunça, não. Ele vai comer a carne do outro porque o outro era o cara que lutou com ele até a morte. E ele vai comer a carne do outro para absorver a força, a coragem desse outro. Então, olha como ficou bonito assim. Né? Então, a ideia era o quê? Impressionar os franceses com a criação do nosso herói nacional, do nosso índio, o bom selvagem, né, com base lá na teoria, na filosofia do Jean-Jacques Rousseau, que também era francês, né? Então, ou seja, a teoria do bom selvagem, né? O homem nasce bom, mas o meio corrompe. Mas o índio ele está no meio que não se corrompeu, ele mantém-se na inocência do bom selvagem. Não existe o africano, né? Não nessa fase aí, nessa geração. Nessa geração, o africano não conta. O José de Alencar, que é um escritor escravagista, né? Só que não é poeta, nós vamos vê-lo mais à frente na prosa. O José de Alencar escreve Iracema e o Guarani exatamente nesse período aí da primeira geração. E quem são esses índios? Olha, Iracema explica a origem do povo brasileiro sem o africano, sem escravizar ninguém, sem torturar ninguém. É uma índia lindíssima, que é a Iracema, que é encontrada por um português, e o povo brasileiro surge de uma relação harmoniosa entre a Índia e o português. Não há briga, não há estupro, não há morte, não há escravidão. É um país assim. Né? Então, para que isso? Para se criar uma ideia, né? uma identidade nacional, que a gente sabe que não é verdadeira, né? Mas para valorizar a autoestima do povo, né? Naquele momento. Principais nomes, principais autores, como eu já disse, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Tá? Nossa primeira geração é essa geração do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro foi composto mais à frente, mas só mostrando para vocês que o que eu quero dizer é que a letra do hino nacional, aquele Brasil maravilhoso do hino nacional, ele representa muito bem o que foi essa primeira geração. O hino nacional, você não vai falar de dificuldade, de desigualdade. O hino nacional é para quê? Para enaltecer esse povo, para a autoestima desse povo ir lá em cima. Né? E aí foi assim que se compôs o hino nacional, para passar esse Brasil, a ideia desse Brasil ufanista. Mas qual é o Brasil verdadeiro que nós conhecemos? É o Brasil da música de Cazuza. Brasil, mostra a tua cara. Né? Não é o do hino. Do hino é bonitinho, né? Mas não corresponde à realidade. A primeira geração do romantismo foi dessa forma aí. É isso, então no próximo vídeo falaremos da segunda geração, uma geração muito louca do romantismo no Brasil.
Abraço para todas e todos.